queridos amigos, inscritos e companheiros aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu acredito que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e também uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse momento, meu coração, por esse motivo, se encontra bastante feliz. Já quero também, é claro, agradecer a você pela sua audiência, pelo teu carinho. Se você é meu inscrito, no fundo do meu coração, eu já te agradeço. Agora, se você ainda não é meu inscrito, se você está passando por aqui agora e é novo aqui, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo, se você quiser fazer uma inscrição, como é que faz? Bom, isso é muito simples e fácil também. Basta tão somente você apertar o sininho e programar ele para que assim você possa estar recebendo todas as notificações do canal. Dessa forma, dessa maneira, você vai ser sempre abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim você preferir. Amém? Também, é claro, deixe o like aqui no vídeo. Digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. Portanto, quanto mais cada um de vocês derem um like, mais a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo é importante. E uma vez que a plataforma entende que o vídeo é importante, esse mesmo vídeo que você assiste agora será mandado, será enviado para outras pessoas ao redor do Brasil ou até mesmo fora dele. Também te peço humildemente para que você compartilhe esse mesmo vídeo. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você gosta, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você mais ama. Amém? Bom, meus queridos, vamos lá então, vamos ao tema do vídeo. Como vocês podem observar, nesse momento eu não estou com uma Bíblia, nesse momento eu não estou com uma pasta que eu carrego aqui no canal. Nesse momento eu gostaria de estar contando para vocês, estar narrando para vocês toda a minha história, parte por parte. Vamos lá então. Para princípio de conversa, meus queridos, quem sou eu? Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Fernando Mota, sou o criador de conteúdos aqui deste canal e pela misericórdia divina, hoje também sou ministro do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além, é claro, de também estar cuidando aí de um grupo no Facebook com cerca de 1.500 membros até o presente momento. Meus queridos, a minha história de vida começa exatamente há 32 anos atrás, na pequena cidade de Itatiba, aqui no interior de São Paulo. Bom, a infância dos meus pais foi uma infância bastante humilde, uma infância bastante simples. Os meus pais, eles eram vizinhos, eles cresceram juntos, eles tiveram aí uma amizade juntos, até que chegou sobre a vida deles a fase da adolescência. E nessa fase de adolescência, nessa fase de descobertas, eles então ali iniciaram um pequeno relacionamento esse que gerou um fruto. E eu, claro, fui o fruto desse relacionamento. Mas não pense em você que foi um relacionamento simples e fácil. Não, foi um relacionamento difícil, foi um relacionamento complicado. Digo isso porque, de acordo com o que me contaram, os meus avós, eles não eram cristãos na época. E esse tipo de problema atrapalhava muito a minha família em relação a algumas questões. E de acordo com aquilo que me contaram, essa fase da minha mãe realmente foi uma fase bastante conturbada, bastante complicada. Pois, como falei a vocês, meus avós tinham alguns problemas. E eles, de primeiro momento, não aceitaram muito essa ideia da minha mãe estar gestante. E até mesmo chegaram ao ponto de tratar a minha mãe de uma maneira bastante truculenta. Os tempos aos quais eu nasci eram completamente outros, os costumes eram completamente outros. E ela chegou até mesmo a apanhar, inclusive. E vocês sabem perfeitamente que quando uma mulher está grávida, ela precisa de cuidados. E além de tudo isso, claro, ela constantemente deve estar passando aí por um pré-natal, por um acompanhamento médico. E a partir dali, alguns meses se passaram. 7 meses depois da minha mãe ter dado essa notícia para os meus avós, mais precisamente no dia 21 de dezembro de 1990, de forma prematura, eu acabei chegando a este mundo. A partir desse ponto, mais alguns dias se passaram. A minha mãe, juntamente com meu pai biológico, tiveram um desentendimento. E os meus pais, por sua vez, eles claramente eram inexperientes nessa questão de paternidade, nessa questão de maternidade. E por conta desse desentendimento, eles acabaram terminando o seu relacionamento. E a partir daí, meus queridos, nesse ponto, eles já não se falavam mais.
E alguns meses depois, ali naquela mesma cidade, a minha mãe acabou conhecendo uma outra pessoa. Uma pessoa boa, uma pessoa gentia, uma pessoa que dali para frente iria ficar marcado em nossas vidas e nossas histórias. Esse homem era um homem muito bom, ele tinha um bom coração. E logo depois de algumas conversas e alguns papinhos, ele juntamente com a minha mãe iniciaram uma nova relação. E a partir daquele momento, aquele homem passa a assumir a minha mãe e também passa a assumir a minha pessoa, desde quando eu era um recém-nascido. Depois desse ocorrido, eles ali então decidem dar um passo importante em suas vidas. Eles decidiram ir morar junto. E a partir daquele ponto, a minha mãe se muda da minha cidade natal, que é Itatiba, São Paulo, e agora passa a residir, passa a morar na cidade atual onde eu estou, na cidade de Campinas, aqui mesmo no estado de São Paulo. E a partir daí, o tempo continua andando. E 2 anos depois, mais precisamente no ano de 1992, Deus resolve enviar a eles mais 2 presentes bastante especiais. Nasce os meus 2 irmãos por parte de mãe. E alguns anos depois, na metade do ano de 1994, nasce também a minha irmã caçula por parte de mãe. E o ano de 1994, meus queridos, foi um ano bastante marcante e importante para a minha família. Porque foi nesse ano que os meus pais conseguiram um terreno. E eles começaram a construir uma casa nesse terreno. E é a casa onde atualmente estou morando. E essa parte do ano foi definitivamente uma parte alegre, definitivamente uma parte bastante importante para cada uma de nossas vidas. Porém, contudo, no entanto, esse ano não foi só de coisas boas. Acontece nesse ano uma coisa ruim, uma coisa muito chata, muito triste, que também acabou marcando a história da minha família. Certo dia, o meu pai de criação acaba saindo para trabalhar. E quando ele sai para trabalhar, ele acaba passando mal, então é levado ao hospital. E ao levarem ele para o hospital, ali ele passa por uma bateria de exames. Logo depois dessa mesma bateria de exames, os médicos que ali estavam cuidando dele chegaram a uma conclusão. A conclusão é de que ele tinha um sério problema no coração. E por conta desse problema no coração, ele teve que passar por uma complicada e séria cirurgia. Bom, Deus foi fiel na vida dele. Deus então permite que ele saia vivo dessa cirurgia. Porém, anos mais tarde, esse problema começa a persistir e mais uma vez ele fica doente do coração. E aí você percebe que a minha família passou por mais momentos difíceis, mais momentos de dificuldade. Porém, meu pai, mais uma vez, bravamente resiste e sai vivo da segunda cirurgia do coração. Mas eu me recordo que a guerra ainda não havia acabado. Tempos depois, o meu pai passa mal de novo no coração e passa pela terceira cirurgia. E acredite se quiser, ele sobrevive à terceira cirurgia. Mas eu me recordo que entre a segunda e a terceira cirurgia acontece outro fato marcante na minha família, outro fato marcante na minha história. Mas o que foi que aconteceu de tão marcante? Bom, a minha mãe precisava sair, precisava buscar alimento para a gente. E a gente tinha que ficar com nossos avós paternos. E numa dessas saídas, Deus coloca na frente da minha mãe uma mulher por nome de Célia. Essa mulher era cristã, essa mulher era crente. E aí essa mulher acaba plantando uma semente no coração da minha mãe. E para encurtar a conversa, através da vida desta pessoa, a minha mãe acaba aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. E um tempo depois, logo em seguida, o meu pai de criação também se rende a Cristo e o aceita como único e suficiente Salvador. E assim começou a jornada dos meus pais com Jesus Cristo de Nazaré. O tempo foi passando, Deus foi fortalecendo o meu pai, foi dando saúde ao meu pai. Então, tanto o meu pai de criação quanto a minha mãe começaram a frequentar cultos, começaram a buscar a presença de Deus. E paralelo a isso, eu juntamente com os meus irmãos íamos crescendo. Os meus irmãos iam crescendo, ia falando, ia se fortificando, mas porém, contudo, coisas estranhas estavam acontecendo. E que coisas estranhas eram essas? Bom, os meus irmãos estavam aprendendo a falar, eu também estava aprendendo a falar. Só que os meus irmãos começaram a andar, e eu estava demorando muito para começar a andar. Até que um dia, os meus pais me pegaram e levaram para um médico, e ali fizeram uma bateria de exames em cima de mim. E ao observar esses mesmos exames, os médicos que ali estavam chegaram a uma triste constatação.
Eles chegaram à conclusão de que, na verdade, eu estava cometido ali de uma paralisia cerebral. E segundo a ciência, o tipo de paralisia que eu tenho é uma paralisia cerebral motora. E naquele momento, comigo bem pequenininho no colo, eu penso que eles entraram em choque. Então, nesse momento, creio que eles começaram a se lembrar de tudo aquilo que eles haviam passado. A minha mãe começou a se lembrar de tudo aquilo que ela passou. Então, logo os meus pais também chegaram a uma triste constatação. Eu estava daquele jeito, eu estava daquela maneira, devido à gravidez conturbada da minha mãe. Ela não teve muitas pessoas que o acolhessem, que o ajudassem. Também ela não tinha muita experiência e os meus avós também não serviam a Cristo. Ela não teve muita ajuda, ela teve pouca ajuda, ela teve poucas pessoas que o compreendessem ao seu lado. E o meu avô, por sua vez, também não era uma pessoa fácil de lidar. Então eles logo chegam à conclusão de que, por conta de todo esse sofrimento durante a gestação da minha mãe, eu acabei nascendo dessa forma, eu acabei nascendo dessa maneira. E tudo isso gerou uma sequela em mim. E essa sequela foi nada mais nada menos do que a paralisia cerebral que me acometeu. E essa paralisia cerebral atingiu partes importantes do meu corpo. Pois se você não sabe, eu não tenho cerca de 50% dos movimentos de um dos braços. E eu também tenho pouca movimentação em ambas as minhas pernas. E nesse momento eu quero aproveitar esta oportunidade e abrir um parênteses e dar uma explicação a você. É por isso que eu só faço vídeo sentado. É até por isso que eu só faço vídeo utilizando uma mesa e uma cadeira. É por conta dos meus problemas, é por conta da paralisia cerebral que eu sofri. E também, nessa mesma fase onde eu ainda era uma criança, eu me lembro perfeitamente que foi necessário que eu passasse por algumas cirurgias. Cirurgias essas que me fizeram melhorar um pouco de vida. Eu tive que usar, inclusive, até mesmo aquelas antigas botas ortopédicas. Eu acho que até hoje deve ter algumas por aí. Deve ter pessoas que ainda usam. E em razão disso, eu só pude sair da cadeira de roda. Eu só pude dar os meus primeiros passos perto dos meus 9 para 10 anos de idade. Enfim, meus queridos, agora se passaram mais alguns anos. Agora eu já estava com uma certa idade. E os meus pais já sabiam que eu era portador de necessidades especiais. Porém, eu ainda não andava. O que de fato acontecia é que eu ficava da cama para uma cadeira de roda, da cadeira de roda para uma cama. Chegou, claro, a minha idade escolar. E a minha mãe, lamentavelmente, não me consegue colocar a tempo em uma escola. E por conta disso eu acabo perdendo o meu ano letivo, entrando um ano atrasado em uma escola. Então, precisamente no ano de 1999, a minha jornada escolar começa. E ali os anos foram se passando, eu fui aprendendo. E à medida em que eu fui aprendendo, eu fui passando de ano. E eu, claro, fiz grandes amigos. Amigos que eu tenho contato com eles até hoje, inclusive. Bom, outros amigos já não tenho mais contato, porque infelizmente eles já vieram a falecer. Os anos foram se passando e eu continuava crescendo. Mas aí, conforme eu ia crescendo, eu ia amadurecendo e entendendo algumas coisas. Porém, eu vou dizer algo aqui que nesse momento pode até chocar muitas pessoas que nesse momento estão assistindo esse vídeo. Bom, nem sempre eu fui cristão. Muito pelo contrário. Existia uma época na minha vida em que eu não gostava das coisas de Deus. Existia uma época em minha vida em que eu de fato não aceitava o Evangelho de Cristo. E além de claramente não estar aceitando o Evangelho de Cristo, eu estava crescendo completamente revoltado. Até porque eu não achava justo aquilo que tinha acontecido comigo, eu não achava justo aquilo que estava ocorrendo comigo. E a revolta em meu coração era tão grande que por muitas vezes eu culpava a Deus por tudo aquilo que eu estava passando, por tudo aquilo que eu estava enfrentando. E eu lembro que de fato eu ficava muito bravo porque eu olhava a minha situação e eu olhava a situação dos outros garotos. Eu queria jogar bola, mas não podia. Eu queria correr atrás de um pipa, mas não podia, porque eu estava até aquele momento preso em uma cadeira de roda. E isso era muito triste, isso era muito chato. Mas mesmo assim, nesse mesmo período de tempo, os meus pais não paravam de ir à igreja. Os meus pais não perdiam sequer um único culto. Deus era tão bom, mas tão bom, que quando faltava gasolina para o meu pai, aparecia o pastor na porta de nossa casa já com um galão de gasolina, para que assim de fato o meu pai pudesse ter condições de nos levar à igreja, de nos levar ao santo templo do Senhor. E assim de fato isso aconteceu, isso ocorreu por muito tempo. Porém, quanto mais velho eu ficava, mais irritado eu ficava, mais chateado eu ficava,
mais eu odiava as coisas de Deus, mais a raiva e a revolta habitavam em meu coração. Mas eu, porém, não contava aquilo para ninguém, eu guardava aquilo para dentro de mim. Mas, porém, um dia, meu querido, mesmo em meio a tudo isso, aconteceu um fato histórico no meu bairro. Bom, havia uma certa mulher na rua onde eu moro. Essa mulher pertencia a um determinado ministério. E essa mulher morou durante muito tempo, bem na frente da minha casa. Vai vendo, em uma determinada data, essa mulher resolve abrir em tua casa um ponto de pregação. E esse ponto de pregação ficou durante algum tempo na porta da minha casa. Porém, as coisas começaram a mudar, porque muitas pessoas começaram a chegar. Em outras palavras, o espaço onde eles estavam começou a ficar pequeno. E essa mulher generosamente cedeu grande parte da tua casa para a construção de um templo. Isso mesmo, eles começaram a construir um templo bem na frente da minha casa. Bom, o templo é construído, o templo é finalizado. Aí as pessoas começaram a frequentar esse templo cada vez mais, as pessoas começavam a chegar cada vez mais naquele templo. E quanto mais as pessoas chegavam, mais barulho eles faziam. E eu que já não gostava de cristão, eu que já não gostava de crente, eu que já estava revoltado com toda a situação que eu estava atravessando, ficava cada vez mais revoltado. Porque eu, de fato, Deus é testemunha, eu não gostava daquilo nem um pouco. E, inclusive, uma das coisas que eu mais reclamava era exatamente isso. Ora, esse povo não vai embora não, esse povo não vai parar de gritar não, esse povo não vai calar a boca. Mas mal sabia eu, meus queridos, que a minha história definitivamente estaria prestes a mudar. Eu me lembro que um dia eu levantei pela manhã, só que eu levantei estranho, eu levantei diferente. Eu me recordo que nesse dia eu procurei a minha mãe e disse para ela o seguinte: hoje a senhora vai me fazer um favor, a senhora vai preparar aí a minha camiseta, vai preparar aí o meu short, o meu par de meia, que hoje eu quero ir nessa igreja. Mas eu não fui porque queria Deus, eu fui mais pela curiosidade. E aí então eu me lembro que naquele dia anoiteceu. Então eu peguei minhas coisas, me ajeitei e de fato eu fui pro culto. Porém, quando eu estava naquele culto, sem pretensão nenhuma, algo impactante aconteceu na minha história. Eu comecei a sentir algo diferente ao qual eu nunca antes havia sentido. Eu comecei a sentir um arrepio diferente. Eu comecei a sentir uma energia diferente. Porém hoje, mais amadurecido, eu logo entendo e percebo que essa energia que eu sentia era na verdade a presença do doce Espírito Santo já trabalhando em meu coração. Eu só sei, meus queridos, que se passou uma semana, 2, 3, eu comecei a ir no culto, 2, 3, 4, e eu só sei que quando eu menos esperei, eu estava na frente, levantando a mão e aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador. E mais precisamente no início do ano de 2005, ali então, iniciava oficialmente a minha caminhada com Jesus, a minha caminhada com Cristo. Porém agora, nesse momento, através dos meios modernos de comunicação, eu quero abrir um parênteses e aproveitar essa oportunidade que você me concede e te falar uma coisa bastante importante. Talvez você está me assistindo e, assim como eu, você também é portador de necessidades especiais. Saiba que na época em que eu não servia a Cristo, na época em que eu não gostava das coisas do Pai, eu estava revoltado, como eu falei, e eu me sentia muito irado com a situação ao qual eu estava passando. E eu colocava a culpa em Deus e achava que Deus era o culpado. Em outras palavras, Satanás e seus demônios, sabendo do plano que Deus tinha na minha vida, estavam colocando ali algumas setas malignas, alguns pensamentos malignos, alguns pensamentos mentirosos que naquele momento, hoje percebo que não eram reais, que eram falsos. Eu pensava que Deus não estava nem aí comigo. Eu pensava que Deus me odiava. Eu pensava que Deus não era meu amigo. Eu odiava as coisas de Deus. Eu odiava as coisas eternas. E por muito tempo a minha vida foi assim. Por muitos anos a minha vida foi assim. Um tempo de revolta, um tempo de ódio, um tempo de raiva. Mas eu logo percebi que esta raiva, este ódio não estava me levando a canto nenhum, a lugar algum. Porque um dia o Espírito Santo oficialmente começou a trabalhar em meu coração. E naquele momento eu percebi que é um versículo na palavra do Senhor que é a mais pura realidade, a mais pura verdade. Eu descobri que o Espírito Santo é quem de fato convence o homem do pecado. E talvez esse possa ser o teu caso.
Talvez você está me assistindo e de fato você está preso em meio a muitos pecados. Talvez você está me assistindo e está preso aí no teu passado. Talvez o diabo aponta o dedo para você e faz você lembrar do teu passado. Esfrega literalmente o teu passado na tua cara. Mas você não quer isso para a tua vida. Você quer viver um tempo novo. Você quer viver um momento novo na sua história. Porém, se de fato você quer almejar esse tipo de coisa, eu vou te dar aqui um conselho. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador. Faça aquilo que eu fiz um dia e eu lhe garanto, sem medo de errar, que você não vai se arrepender. Você vai passar por dificuldades? Vai sim. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Mas saiba que mesmo em meio a toda essa dificuldade, o Santo Deus de Israel não vai te abandonar. Eu digo isso porque em nenhum momento, em meio às minhas dificuldades, Ele me abandonou. Agora, se Ele não me abandonou, você acha que Ele vai abandonar você? Você acha que Ele vai deixar você? É claro que não. Aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador e deixe Ele cuidar de você, assim como eu permiti que Ele cuidasse de mim. Abra o coração para Ele, assim como eu abri o coração para Ele um dia. E ter aberto o coração para Cristo foi a melhor coisa que eu fiz. E dessa atitude jamais me arrependerei enquanto eu viver. Mas a história não para por aí. Aconteceram mais coisas impactantes na história da minha família. Como eu contei a vocês, o meu pai de criação, ele tinha um certo problema do coração. Deus achou por bem levá-lo. E um outro fato bastante marcante que aconteceu em minha vida, meus queridos, foi quando eu tinha entre os meus 11 para 12 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro quando os meus pais me chamaram na sala para conversar. Eu, na minha inocência, achava que tinha aprontado uma, mas não era nada daquilo. Eles estavam sérios, mas então eu vi que era uma coisa séria. Foi aí então que eles começaram a conversar comigo. Nessa idade, a minha mãe resolveu me contar que eu não era filho do meu pai de criação, mas que o meu pai morava em minha cidade natal. Passou-se alguns tempos, passou-se na verdade, bem dizer, alguns anos. E antes de completar 18 anos, Deus me deu a oportunidade de conhecer o meu pai biológico. E juntamente com ele, também pude conhecer ali os meus avós que hoje são falecidos. Eu também tive a oportunidade de conhecer mais 3 irmãos que eu tenho por parte dele. Bom, eu agora quero partir para uma parte bastante importante nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando agora, como foi que surgiu o canal? E qual é a finalidade, qual é o objetivo desse canal? Muitos estão se perguntando, como é que eu vim parar nas redes sociais? No início da minha jornada, da minha caminhada com Cristo, Ele me disse algo importante. Ele me disse que um dia eu seria ministro do Evangelho, eu seria mais um de muitos pregadores que Ele levantaria sobre a face da terra. Porém, em uma fase da minha vida, eu estava bastante triste, eu estava bastante chateado, porque eu queria fazer algo para Deus de impacto, mas eu não tinha nenhuma ideia. Porém, um dia, eu me recordo que eu estava na minha casa, eu estava com o celular na mão, e nesse momento eu senti o Espírito Santo falando em meu coração. E que o Espírito Santo falou em meu coração foi uma coisa bastante impactante de verdade. Sabe o que foi que ele falou? Ele me disse assim, garoto, o que é que você tem nas tuas mãos? Eu disse ao Espírito Santo, olha, eu tenho esse celular. E automaticamente me veio à memória a lembrança de uma passagem bíblica, quando Moisés estava no monte, e aí Deus começou a falar com Moisés. E Moisés, pela história, você vai perceber que ele tinha problemas também. Ele tinha problemas em sua fala, ele era gago, outros dizem que ele era gago e fanho. E pela palavra, você percebe que Deus escolheu ele para uma grande missão. É só você abrir aí a Bíblia no livro de Êxodo e você vai ver toda a história, toda a saga de Moisés. E eu me lembro que esta passagem conta o seguinte, que Deus falou para Moisés exatamente assim, Moisés, o que é que você tem nas mãos, Moisés? E então Moisés respondeu, olha Senhor, eu tenho um cajado. Aí Deus disse para ele, Moisés, toma o cajado, Moisés. Aí Moisés pegou o cajado. Aí Moisés, com a ordem divina, jogou o cajado no chão e o cajado virou uma serpente. E aí ele vai e pega pela cauda da serpente e a serpente voltou a se tornar como um cajado. E aí então eu passei a entender e compreender o que é que Deus queria que eu fizesse. E foi aí então que eu tive a ideia de criar este canal.
E eu me lembro que em uma tarde eu peguei aquele mesmo celular na mão. Então eu comecei a gravar um vídeo bastante antigo, bastante velho. Um vídeo que tinha uma qualidade muito ruim. Mas eu comecei para começar. Confesso a vocês que naquele momento eu não tinha uma grande pretensão de criar bastante vídeo para o YouTube. Eu não tinha a pretensão de ser um YouTuber. Eu não dava muito crédito. Mas aí também eu me lembro que um dia eu estava em casa, mexendo na TV. Eu estava vendo algumas coisas aqui na plataforma, aqui no YouTube, quando de repente me deparei com uma certa história de alguém que, assim como eu, era portadora de necessidades especiais. Uma pessoa que, assim como eu, tinha aí as suas dificuldades. Eu via aquela pessoa louvando, eu via aquela pessoa fazendo até alguns gestos. Então aquela história impactou a minha vida, impactou a minha alma. E o impacto foi tão grande que eu senti que Deus estava usando aquela pessoa ali do outro lado da telinha para poder falar comigo. Naquele momento eu senti Deus falando exatamente assim: se eu posso fazer isso com essa pessoa, se eu posso capacitar essa pessoa, se eu posso dar entendimento para essa pessoa que tem essa dificuldade, assim também eu posso fazer na sua vida. Assim também eu posso te usar nessa plataforma. Assim também eu posso te levantar. Então eu olhei para aquela pessoa e peguei o exemplo daquela pessoa. Eu segui o exemplo daquela pessoa. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para você. Hoje eu estou aqui e amanhã pode ser você. Um dia alguém serviu de exemplo, alguém serviu de inspiração para a minha vida. E hoje eu posso dizer a você, você tem toda a liberdade de tomar a minha vida como exemplo para você, e seguir o meu exemplo. E nesse momento aqui, eu também quero falar uma coisa bastante importante. Antes desse canal nascer, antes desse canal surgir, eu tinha uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que eu tenho agora. Porque eu pensava, eu imaginava que para que você pudesse ser usado por Deus, você meio que obrigatoriamente precisava estar em cima de um púlpito pregando a palavra. De fato, se Deus quiser usar você na sua congregação, se o seu pastor precisar de você para você trazer uma palavra ou para você dirigir o culto, vai lá e faça. Bom, meus queridos, então esse foi o vídeo de hoje. Essa aqui foi a minha história de vida. Eu espero que, de alguma maneira, o grande Deus tenha falado ao teu coração através desse breve testemunho. E, portanto, meu querido, esse é o momento de eu, de fato, me despedir de você. Porém, contudo, no entanto, antes de me despedir de você, vamos fazer um trato, vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, até o próximo vídeo, se assim o grande Deus Israel me permitir. Tchau!